Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem eu ouvi o professor Lemos falando a respeito do processo eleitoral das escolas para diretores, e algumas coisas, senhores deputados e senhoras deputadas, nos chamam a atenção. Duas delas especificamente me preocupam, porque uma diz respeito, e nós já debatemos aqui, a possibilidade do diretor de escola, ainda que eleito por toda a comunidade escolar, no seu segundo ano tenha que passar, deputado Pérez, por uma revisão ou uma avaliação do seu mandato, que é de 4 anos, para saber se o governador irá reconduzir e lhe conceder mais os 2 anos que a comunidade já concedeu anteriormente. Então é preciso que fique bastante esclarecido qual é a razão do governador e não a comunidade poder reverter esse mandato de 4 anos, transformando num mandato de 2 anos. Se é para fazer um processo onde o diretor será avaliado, nós temos que, no mínimo, se concordamos com isso, temos, deputado Chico, uma emenda que diga que a avaliação ou reavaliação, a recondução ou não deste diretor eleito pela comunidade tem que ser feito pela comunidade. Me parece lógico. Se o senhor é candidato a diretor, professor Tercílio é candidato a diretor, é eleito para 4 anos, ora, não pode na metade do mandato a Secretaria de Educação e o governador avaliarem se devem ou não lhe conceder os últimos 2 anos. Porque o senhor já esteve num processo eleitoral, já teve a delegação da população para que o seu mandato fosse de 4 anos. Me parece absolutamente incoerente que alguém tenha o aval para ficar 4 anos e, dependendo do seu comportamento, possa ficar 2 anos, a depender, inclusive, de uma avaliação feita pela Secretaria, que não tem nenhum voto. Então, é totalmente esdrúxulo. Então, que se nomeie o diretor para 4 anos, acaba-se com essa farsa, nomeia o diretor para 4 anos e nos 2 anos o próprio governo que nomeou vai avaliar se ele fica mais 2 ou não. Segundo, há, no nosso entendimento, um problema, e eu não tive ainda a oportunidade de fazer essa discussão, inclusive, com o setor jurídico, mesmo com a nossa assessoria jurídica da oposição e dos partidos, mas o mandato, o projeto prevê, senhores deputados, que o diretor ou vice que já tiver exercido 8 anos de mandato não possa concorrer. Mas como que é isso? Como é que você retroage a lei? De que forma se faz para retroagir a lei e dizer que aquele que... Não estou entrando no mérito. Eu estou perguntando como que se retroage a lei para dizer que aquele que concorreu por outras regras nos 8 anos anteriores agora está impedido de concorrer por regras novas. Era como se o Congresso Nacional mudasse a Constituição Federal ou editasse uma lei da nova lei eleitoral, dizendo que os deputados que tiverem 2 mandatos não podem mais concorrer a um terceiro. Só que vale já agora, para quem já está no segundo mandato já não poderia mais concorrer. É óbvio que ninguém iria aceitar, porque isso poderia valer dali para frente, mas não para trás, retroagir a lei, sem que houvesse antes o conhecimento de que esta era a regra, e sobre esta regra se daria o processo eleitoral, me parece bastante temerário. Por isso, senhores deputados e senhor presidente, o professor Lemos falou, inclusive, que há uma possibilidade de nós termos aqui uma audiência pública na segunda-feira, dia 14, com os diretores, os vice-diretores, os pretendentes a diretores, pessoas da Secretaria, a Comissão de Educação dessa Casa, deputado Hussein Bach, farão essa audiência. E eu, se possível, nós queremos participar, apesar de termos também uma audiência aqui sobre financiamento do Conselho da Criança e do Adolescente, mas é preciso que nós tenhamos claro como serão, quais serão e de que forma serão aplicadas as regras para a próxima eleição. Principalmente com esse processo dos 8 anos para retroagir e não
Para concluir, deputado Tadeu. Desculpa. Facebook mata, né, senhor presidente? Mas tudo bem, vamos lá. Então, se nós não podemos retroagir para melhorar, não há como retroagir para punir. Mais ainda, volto a insistir nisso, se a comunidade determina que o seu mandato é de 4 anos, só ela pode reconduzi-lo ao término do segundo ou lhe negar a recondução, não a secretaria. Se isso for votado dessa forma, é golpe. É golpe do governador Carlos Alberto, da Secretaria de Educação, sobre a comunidade, inclusive. Porque a comunidade pode escolher um diretor que, aos olhos do governador, seja este ou o próximo, não é do seu agrado, e no segundo ano, simplesmente, ele ignora o que foi decidido pela comunidade escolar e passa a vigir a sua vontade e colocar o seu diretor. Então, nessa hora, é preciso que nós tenhamos muita tranquilidade e corrigirmos os erros do projeto, que, a meu ver, esses são fundamentais. Para concluir, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, eu espero que, antes mesmo do projeto vir para cá, nós possamos fazer as correções, pelo menos desses 2 pontos, que, senão, como eu disse, é melhor nomear os diretores e não entrar nessa história de democracia pela metade. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.